Opa, e aí? Então, lá tava eu na minha lista de desejos de quase 2.000 jogos caçando um joguinho pra jogar, quando eu me deparei com esse aqui. Olhando pra cima, eu apenas vejo um teto. Título peculiar, me chamou a atenção. Parecia um jogo curto que falava de temas sensíveis. Eu ultimamente ando bem sem tempo pras coisas. Eu faço faculdade e tenho praticamente a semana toda de aula, de segunda a sábado. Então eu achei que fosse uma boa ideia um joguinho rápido. Mal sabia eu. Enfim. Tudo começa com uma voz falando que a gente tem que acordar. Uma lembrança de alguém? Uma menina levanta de sua cama, aparentemente feliz, dizendo que era um bom dia pra sair, mas ela precisava estudar. Antes de qualquer coisa, ela precisava tomar café. E somos liberados pra interagir com o cenário. O jogo é point and click, como vocês podem ver. Então, tem vários pontos de interesse. Nessa parte em específico, conhecemos um pouco mais sobre quem era ela. Parecia uma garota normal em fase universitária. E ela era bem positiva com relação às coisas, o que não combina muito bem com a atmosfera. A música vazia e um cenário sem cores deixa uma sensação de incômodo. No outro lado do quarto, vemos sua área de estudos, e ela estava se preparando para uma prova de anatomia. Talvez ela esteja cursando alguma área da saúde? Uma coisa é certa, o empenho dela é notável. Saindo do quarto, temos acesso ao corredor, o qual tem algumas caixas fechadas. Provavelmente ela se mudou recentemente e ainda não terminou de desempacotar. Tirando isso, era uma casa normal, cheia de quadros e plantas que inclusive ela usa para guardar as chaves. No teto, acima da gente, fica uma entrada pro sótão. Eu não sei vocês, mas sótão e porão são duas coisas que filmes de terror me fizeram odiar. São coisas que eu nunca vou ter na minha vida. Por enquanto não dava para interagir, então deixei de lado. Ainda tem a porta da frente e uma bomba de papéis chama nossa atenção. Eram contas. Muitas contas. Será mesmo que ela se mudou recentemente? Agora eu tenho minhas dúvidas. Passando pelo corredor que dava em direção à cozinha, damos uma olhada pela janela. E uma pessoa acena pra gente. O que deveria ser uma coisa comum, vizinhos se cumprimentarem, é estranho na visão dela. Até mesmo desconfortável. Mas ela acena de volta. Continuando, chegamos na cozinha. E aqui temos uma espécie de minigame, como o jogo chama. O objetivo aqui é tomar café. Mas pra isso temos que fazer as coisas na ordem certa. Era simples. Pegar a xícara de café no armário, pegar algo fresco na geladeira, sentar e tomar café. Fazer qualquer outra coisa reseta e você tem que fazer tudo de novo. É como se ela tivesse feito um passo a passo do que fazer ao acordar. Tudo minimamente pensado. Depois de comer, era hora de lavar o prato. E olhando na pia, ela fica surpresa com uma coisa. Uma tesoura manchada de vermelho. Interagindo com ela, a garota só diz que elas estavam sujas e ela precisava limpar. Depois de passar uma água, deixamos ali. E quando nos viramos para ir em direção ao nosso quarto, o cenário muda. O que antes era um corredor da nossa casa, agora deu um lugar a um canto escuro e vazio. Com exceção de um calendário na parede. Tava escrito junho e tinha uma seta marcando um caminho. A princípio a garota fica confusa, mas decide seguir o caminho. Virando a parede, nos deparamos com inúmeros calendários, todos marcando uma data diferente. Porém, todos do mesmo mês. Analisando melhor esse corredor, além dos calendários, encontramos também diversos livros. E interagindo, ela se pergunta o porquê de ter tantos ali. Será que era cedo demais pra associar aquela situação toda com o estresse dela com os estudos? Seguindo o caminho, pilhas e mais pilhas de livro tomam conta do cômodo. E dessa vez, vemos do que eles são. Corpo humano, anatomia. Ao fundo, vemos uma porta. E passando por eles, encontramos a saída. Quando abrimos a porta, uma figura obscura está sentada em uma espécie de mesa. A garota estranha, obviamente, mas ela diz que a figura é um pouco familiar. Meu filho, nossa, se eu visse um desses eu já teria saído correndo já. Ao ver a gente, ele levanta e corre na nossa direção. O que seria assustador se ele simplesmente não tivesse caído no chão. A sala estava tão bagunçada que ele não viu o livro e acabou escorregando. Preocupada que ele pudesse estar machucado, ela foi ajudar ele a levantar. E chegando perto, a gente percebe que ele tinha derrubado alguns papéis. Eram os calendários que vimos antes. Era ele que estava espalhando por aí. Quando tentamos pegar, uma mão misteriosa pega eles antes da gente. E olhando a figura de perto pela primeira vez, era um garoto. Por isso ela achou familiar. Ele parecia aquela pessoa do começo. Aquela lembrança. Quem era ele, afinal de contas? Após ajudar, ele agradece, nos desejando boas-vindas àquele lugar. Legal que não tem um nome, é só esse lugar. Ela pergunta onde ela tava e, curiosamente, ele não faz ideia.
É como se ele tivesse perdido, simplesmente existindo. Devido aos livros ao redor da sala, ela supõe que aquilo era uma livraria. E ele concorda. Ele diz que tem muitos livros e que precisava arrumar, mas estava sem tempo. Sem tempo, né? Me lembra um certo alguém. Tirando que eu acho que ela não tá no mesmo nível que ele. A conversa vai rolando até que ele menciona os calendários. Ele explica que ele lê todo tipo de livro e acaba marcando os dias. Foi então que eu percebi que o mês era de julho. Diferente dos que vimos lá atrás. Menos mal. Quando eu vi aquela parede cheia de calendários de junho, eu comecei a cogitar que ele estivesse, sei lá, acontecendo um looping. De qualquer forma, ele anota as datas, e parece não ter fim. Desconfortável com a conversa, ela tenta dizer que precisava ir embora. E ele simplesmente aponta pra onde ela deveria ir, perguntando por que ela queria ir embora. Ela fala que queria ir pra casa, e ele ri da situação, como se soubesse de algo. Ok, ele não parece ser uma ameaça, eu diria. Mas é melhor ter cuidado. Esse sorrisinho bobo aí, tem coisa. Depois de rir, ele volta a anotar as coisas dele, deixando o caminho livre pra gente. Tentei falar com ele de novo pra ver o que acontece, mas ele tá muito perdido no mundinho dele. Então seguimos caminho. Conseguimos. Depois de atravessar a porta, nos deparamos com aquele corredor do início. Se perguntando o que foi aquilo tudo, ela sugere uma ducha. Poderia ser o cansaço. A esse ponto eu nem sei mais o que é real aqui. Mas fazemos o que ela disse. Vamos até o banheiro e... Porta trancada. Por que não? Teve uma tempestade na noite passada e ela teve que trancar para não fazer barulho de noite. Justo. O problema é que ela esqueceu onde botou a chave. Então partimos em busca. Eu lembrava que nos vasinhos de planta ela tinha comentado que costumava guardar as chaves ali. Apesar de eu imaginar que fosse só a chave da porta principal, eu fui lá dar uma olhada. Não custava tentar. Alguma coisa me dizia que poderia estar no quarto dela, já que ela passava a maior parte do tempo estudando. Revirando tudo, eventualmente achamos dentro de um dos livros de estudo. Ela fala que ajudava a focar em estudar. Tá, um jeito estranho, mas... cada um com seus métodos de estudo. Quando pegamos a chave, algo faz barulho na janela. E verificando, uma mão preta bate no vidro, assustando ela. Mas era o cara lá. Qual é a dessas luvas? Bom, julgando a situação, claramente ele não era normal. A casa da guria é um apartamento e ela tá tipo no segundo, terceiro andar. Era impossível ele estar ali, a menos que ele fosse um fantasma. Ela pergunta o que ele queria com ela, mas ele não conseguia falar nada por conta da janela. Então ele só aponta pra cima e sorri, amigavelmente. Depois disso ele vai embora, deixando a menina confusa e botando culpa no estresse. De fato, isso parece ser a resposta para as coisas que estão acontecendo. Mas mesmo assim, ela ainda se cobra, falando que ela tem que estudar. Ela não tem muito tempo sobrando. Saindo do quarto, meus olhos automaticamente foram pra cima depois daquela cena. Será que... né. A gente vai no banheiro então, usando a chave. Quando entramos, tudo parecia normal. Ela tinha uma banheira, as toalhas preferidas e todo o resto. Indo até o espelho, vemos um reflexo de uma garota preocupada e cansada. Aproveitando o momento, ela decide escovar os dentes. Pegamos um enxaguante, a pasta de dentes e a escova. Nos viramos por um momento e... Mãos sombrias surgem do abismo recém-aberto, cercando ela. E tudo muda. O lugar calmo virou uma zona, com alguma coisa saindo das paredes. É como se tudo estivesse desabando e ela não conseguisse respirar direito. Olhando o espelho, aquelas mãos continuavam ali, mas só no reflexo. E olhando pro abismo, bem, ele estava olhando de volta. Era um lugar sem fim, inexplicável. Enquanto a gente se questionava, uma surpresa aparece atrás dela. O guri das luvas estranhas. Excêntrico da maneira que ele é, ele pede pra ela se afastar do abismo, pois ela poderia cair. Mas não sai do jeito que ele espera. Ela se assusta com a presença dele, desconfiando que ele possa ter algo a ver com o que tá acontecendo. Eu confesso que eu também pensei nisso quando eu vi aquelas mãos no espelho. Me lembrou ele aparecendo na janela mais cedo. Ele fala que não tinha nada a ver com o buraco, dizendo até que ele tem medo daquilo e que não desejaria que ninguém caísse em um desses. Ela então pergunta como ele tinha entrado no banheiro, já que a porta estava trancada.
E ele dá uma risada, dizendo que tava vendo ela desde o começo. Que ela era interessante. Não sei se eu levaria isso como elogio. Eu acho que eu entraria em desespero. Você sabe que o seu tempo tá acabando, né? Consegue ouvir? Tic-tac, tic-tac. Que é isso? Virou o coelho da Alice? Ela assume que ele é um sequestrador e que tá mantendo ela trancada ali pra conseguir alguma coisa. Talvez dinheiro? E ele brinca que ele quer a alma dela. Engraçadinho. Ele comenta que não vai ser fácil sair dali, porque aquele lugar ajudava ela a pensar. Então tudo fica claro. Tudo estava acontecendo na mente dela. Aquilo era como se fosse o seu palácio mental. E estava em ruínas por causa do estresse. O que uma provinha não faz? O que foi isso? Ah não, de novo não. Ai, que chatice. Ele parecia saber o que era o problema. Até demais, porque o vagabundo deixou nas nossas costas e só saiu correndo, falando que tinha fé na gente. E que era pra gente quebrar o ciclo. Só porque eu falei de looping. Enquanto corria, perguntamos quem ele era, dizendo que ele era familiar. Tudo que ele fala é que não valia a pena falar, porque ela esqueceria de novo. Mas que acreditava que ela descobriria sozinha. Que ela era inteligente, afinal. Com isso, estamos sozinhos de novo, naquele banheiro macabro. Ele saiu pela porta que estava trancada. Olhando a banheira, parecia ter um corpo ali, mas vendo de perto era só um manequim, totalmente fora de contexto. Talvez fosse para representar algo. Saindo do banheiro, algo estranho acontece. Pode-se ouvir água vindo de algum lugar, e não vinha do banheiro. Dando uma olhada em volta, achamos a fonte do barulho. A janela do corredor se quebra, inundando o corredor. Se a gente não fizesse nada, a gente morreria afogado ali. Minha primeira reação foi correr até a porta da frente. Mas como estava trancada, eu precisava das chaves. Fui até o vaso de plantas e... as chaves sumiram. Mesmo forçando a porta, ela não abria. Tinha que ter outra saída. Corri pro quarto e tentei abrir as janelas. Infelizmente em vão, porque elas não abriam. Verificando o armário, uma coisa incomum me atrai. Uma espécie de gancho. O sótão. Como uma porta em uma noite escura, o porão se abre, revelando um caminho nem um pouco agradável. Era a nossa única saída. Sem tempo de pensar duas vezes, subimos as escadas, mostrando um cenário horripilante. No lugar de caixas e livros, o sótão estava cheio de escotilhas e corpos de outras pessoas saindo deles. Nada daquilo fazia sentido, mas a gente precisava continuar. Observando os corpos, notamos uma semelhança leve com a garota. Podia não ser a mesma pessoa, mas era similar. As vestimentas, o cabelo. Será que fazia parte do ciclo? Talvez outras situações da qual ela ficou estressada. Ao longe, uma porta marcava a nossa passagem. E indo em direção a ela... O quê? O monstro que nos espreitava no abismo surge. E mesmo tentando correr, suas garras feitas de lodo a alcançam, puxando ela para um fim horrível. Tudo o que dava para fazer era ouvir seus gritos de horror e desespero. O tempo dela tinha acabado. Final ruim. Tinha que ser. Eu tenho um talento natural para não fazer as coisas certas de primeira. Vejamos. Jogos assim, que tem mais de um tipo de final, geralmente exigem que você colete itens que liberam um final secreto. E o único momento que eu não explorei direito foi quando bateu o desespero da enchente. Então voltei lá ao save e comecei a procurar. O primeiro lugar que eu vi foi o banheiro. Eu queria ver se tinha algo de diferente e, pra minha surpresa, tinha. A banheira, a qual tava um manequim, agora estava cheia, transbordando em água. Foi aí então que eu entendi. Era ela. Ela que estava na banheira, perdida nos pensamentos. E se a gente não fosse rápido, ela não acordaria a tempo. Voltando até o corredor da janela, atravessamos aquela água toda e chegamos na cozinha. Dando uma olhada na pia, encontramos a tesoura que limpamos mais cedo. Era isso que faltava. Corremos de volta até o quarto e fazemos todos os passos de novo. Dessa vez, ia dar certo.
Finalmente, depois de um longo pesadelo, ela acorda emergindo da banheira. E pela primeira vez vemos as cores vibrantes do seu cabelo e do seu uniforme. O buraco não existia mais. Esse era o mundo real. Caminhando pela casa, ela estranha um pouco o lugar. E principalmente ela sente falta de algo. Uma coisa que ficava no teto. Felizmente ela diz que se sente melhor. Como se os problemas dela tivessem sumido. Ela precisava de um tempo. Um tempo pra pensar. Longe de tudo e de todos. E esse é o fim da historinha. O guri lá que vimos antes, na verdade era a vozinha da cabeça dela. A consciência, digamos assim. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi ele. Mas eu tinha minhas dúvidas. Jogos como Celeste e outros que abordam temas parecidos têm uma tendência a fazer a contraparte do personagem de forma semelhante a eles. A mesma imagem. Mas aqui eles criaram um personagem que, tipo, não tem nada muito a ver com ela. Interessante. Mas e aí, o que acharam? Eu fiquei meio surpreso quando eu comprei, porque eu não sabia que era um port do mobile pro PC. Eu fui mais pelo estilo artístico, que parecia diferente, e os comentários que falavam que era muito bom. No fim, é um jogo sobre ansiedade e estresse. Como ele pode prejudicar a gente se não nos cuidarmos. Dito isso, eu tenho prova daqui a algumas semanas. Eu preciso muito estudar.